Aqui em nossos estúdios estamos recebendo o Reni Garcia, é engenheiro agrônomo, empresário, consultor na Planejato e já há 40 anos no mercado. Então, Reni, boa tarde, Reni, tudo bem com você? Boa tarde, Fabiola, boa tarde a todos os telespectadores do Clima Tempo. E aqui eu falo assim que o Reni é aquela prova viva da história da agricultura por aqui, né, Reni? Você é goiano. Sou goiano. Sou jataiense, nascido em Rio Verde, mas registrado em Jataí e criado em Serranópolis. Quando Serranópolis ainda era Jataí? Era Jataí. Mas eu tenho o prazer de ter participado, na década de 70, do início do desenvolvimento do cerrado. É uma época que o cerrado não se produzia nada. Não tinha valor nas terras? Não tinha valor. Aí, com o surgimento da Embrapa, começaram as primeiras pesquisas, os primeiros resultados, né? E nós começamos a planejar também nessa época, em 77. Há 2 anos eu já atuava na profissão, mas em outra empresa. Em 77 iniciamos esse trabalho e começando pouca coisa ainda, com pouca tecnologia disponível, né? Mas foram passados os anos, né? Surgindo, evoluindo as tecnologias, surgindo novas tecnologias. Então a gente acompanhou, a gente faz parte da disseminação da tecnologia para o produtor rural. Nós trabalhamos, somos o elo, planejamento, assistência técnica, né? Somos o elo entre a pesquisa, os resultados, nós levamos o resultado das pesquisas ao produtor rural. Reni, quando você fala essa questão aí da tecnologia, aquela tecnologia que tinha, mesmo a tecnologia que tinha disponível na década de 70, até ela chegar ao produtor tinha uma distância muito grande, né? Porque hoje lança lá nos Estados Unidos, o produtor daqui uma semana ele já está fazendo uso dela. Naquela época era mais demorada, né? Demoravam as tecnologias. Depois da Embrapa surgiram as empresas privadas, né? Vários ramos, e que desenvolveram com uma velocidade muito maior. Hoje, uma tecnologia surge rapidamente, quase que mensalmente tem novidades. Da mesma maneira que ela surge rápido, ela também sai, né? Vai substituindo, né? Mais variedades, tipo tecnologia que vem produzir melhores resultados econômicos, né? No caso da agricultura, né? Variedades mais produtivas. Então, são importantes informações que nossa função é levar essas informações aos produtores rurais, né, para que eles possam adotá-las, né, e conseguir o sucesso nas suas atividades. Falando nessa área da tecnologia na genética, ela vai ficando, parece que a gente vai vendo, vai ficando cada vez mais específico, né? De repente tem uma soja que tem um poder de um sistema radicular mais agressivo e assim vem indo para uma área com menos água, uma área com menos nutrição, enfim, ela vai suportando as intempéries, ela vem chegando também com essa possibilidade. Na realidade, hoje tem muitas informações que permitem você utilizar vários tipos de solo, várias regiões do Brasil. Tem variedade de soja para regiões com altitude menor, altitude maior, longitude, áreas mais argilosas, menos argilosas. Então, isso são informações que a tecnologia desenvolveu, né, nesse período. E quando a Planejato nasceu, não tinha toda essa gama de informações e tecnologias disponíveis como tem hoje. A agricultura não se falava na produtividade que a gente vê hoje. Não, inclusive a região nossa nem soja existia. Plantava-se arroz, milho, um pouquinho milho quase que para consumo, milho nível familiar. Era aquele milho para ficar no paiol, para tratar do porco, da galinha o ano inteiro. Realmente, justamente. Isso era isso, não é? Subsistência, né? Produção de subsistência, né? Depois, com a tecnologia de exploração do cerrado, que veio permitir que o cerrado pudesse tornar-se produtivo, né? Com efetuação realização de calagens, adubações, tudo isso a pesquisa foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Inicialmente, a soja, quando começou a soja no final da década de 70, aqui na nossa região, sudoeste goiano, se colhia os materiais mais produtivos, né? Existia poucos materiais desenvolvidos para o cerrado ainda, mas eram materiais vindos do sul. Então as produtividades eram baixas, né? 20 sacos por hectare, 25 sacas por hectare, quer dizer, 1.200, 1.500 quilos por hectare. Então, hoje não, hoje se colhe aí 5.000 quilos por hectare, né?
Então, o que é isso? Isso é a evolução da tecnologia, as informações chegaram ao produtor rural, né? Através da assistência técnica e outros órgãos também que difundem tecnologias, né? Agora, o Reni e eu somos fãs de um mesmo cidadão, e aí eu vou deixar para ele falar um pouquinho da importância desse moço na difusão dessa tecnologia para chegar no cerrado e desenvolver esse cerrado. Quem é esse rapaz? Nós reconhecemos que a pessoa tem uma importância ímpar, é um ícone aqui do cerrado, Dr. Alisson Paulinelli. E esse cerrado a gente pode dizer para o Brasil, porque o cerrado veio fazer toda a diferença na produtividade brasileira. Desenvolveu todos onde tem cerrado, o centro-oeste, região de Minas ali. Que o Paulinelli teve a visão importante. Ele, como ministro da Agricultura, era professor, tinha sido secretário de Agricultura de Minas Gerais, né? Então ele teve essa visão de desenvolver tecnologia para a ocupação do cerrado. Então, a primeira coisa que ele fez foi enviar técnicos, engenheiros agrônomos, para outros países, né, que já tinham desenvolvido tecnologias melhores, né, para as produtividades, que esse pessoal se especializasse, né, tornasse mestres e doutores, né, e voltasse para o Brasil e pudesse continuar as suas pesquisas, multiplicar essa informação aqui. E desenvolver, criar, são N coisas hoje que são já existentes na nossa região, né? Onde nós colhemos as maiores produtividades hoje, de soja, milho, sorgo, girassol, são desenvolvidas no cerrado em função dessa tecnologia ter chegado até nós, né? Até a região toda. E foi uma visão que reflete, aliás, ali foi um marco na história da agricultura brasileira, né? Foi. O Alisson Paulinelli, um divisor de águas. Divisor de água, né? Ele foi o pai da criança, né? Então, ele deu esse pontapé, incentivou, e aí deslanchou. Aí próprio produtor rural, os governos também, nessa época, depois começaram a criar programas de crédito, né, que chegasse até o produtor, para poder facilitar, permitir que essa tecnologia, esse desenvolvimento fosse mais agilizado, né? Então, aí aliou pesquisa, assistência técnica e recursos financeiros, né? Então, isso aí permitiu que desenvolvesse com maior rapidez a tecnologia e a região toda. A gente não pode aqui deixar de falar da importância dos nomes que sucederam. Então, todas as pessoas envolvidas nessa cadeia, elas são importantes, deram a sua contribuição, mas vale lembrar, né, que quem faz ali, quem peita aquela primeira vez, muitos momentos é chamado de maluco, de louco, que vai plantar no cerrado. Até aqui mesmo, a gente sabe, os primeiros, especialmente os gaúchos que chegaram trazendo a soja para cá, né, era uma aventura, né, Reni? Tiveram muitos que vieram e não conseguiram se fixar aqui, não conseguiram sobreviver aqui, porque veio um ano ruim, o segundo ano ruim, o terceiro ruim, ele foi embora. O quarto ano de quem persistiu, deu certo, porque nós convivemos muito com o pessoal que foi pioneiro nisso e a gente escuta essas histórias. Então, ser pioneiro não é fácil, né? A agricultura, ela é uma atividade de médio a alto risco. Então, todos os produtores que vieram aqui, principalmente do sul do país, vieram com a tradição da agricultura mais desenvolvida lá. Então vieram para cá e muitos tiveram sucesso, porque tinha às vezes mais recursos, né? Igual você disse, muitas vezes ocorreram nesse período crises, né? Quer dizer, às vezes produtividade, crise climática, parte econômica, né? Às vezes o preço do produto não contribuiu baixo, né? Na época da colheita, né? Plantava com um produto, um preço, colhia com outro preço muito mais baixo, então não fechava a conta. A gente vive hoje, né? Também, né? Mas esse aí a gente analisa que em todo setor existe essas pessoas que dão bem e pessoas que não dão bem, né? No comércio, na indústria, sempre ocorre, né? E a agricultura não fica para trás.